foi tão divertido uma aula de física. Olha só. Eu me empolguei um pouquinho. O que é bom, quando aparecer o novo volume 5, e a gente tiver que discutir alguma coisa sobre ele, eu vou revisar com vocês a ideia de associação em série e associação em paralelo. Então quem tem dificuldade vai ter um bônus depois para a gente poder revisar isso. E para que tu possa fazer os exercícios desse volume, vamos encerrar nossa discussão de eletrodinâmica com potência elétrica. Potência elétrica. Isso é uma ideia legal. Toda a ideia de potência deriva de energia sobre tempo. Isto é que é a definição de potência na física. É o gasto de energia, a transformação de energia com o passar do tempo. Essa é a definição de potência, não de potência elétrica, tá? A partir desta definição, eu vou te mostrar o que é potência elétrica. Energia, quando eu te falei de eletrostática, eu te mostrei a ideia de energia potencial elétrica, muito parecida com a lei de Coulomb, exceto pelo fato de as cargas não estarem em módulo e de a distância não estar elevada ao quadrado. Outra coisa que nós vimos em eletrostática é tensão ou potencial elétrico, que era K vezes Q sobre D. Se nós usarmos essas duas ideias de eletrostática, unidas com essa ideia de eletrodinâmica, intensidade de corrente elétrica, aliado à definição de potência, nós vamos fazer aparecer a ideia de potência elétrica. Se a potência é elétrica, nada mais justo eu usar energia elétrica. Energia potencial elétrica com o passar do tempo. A fórmula da energia potencial elétrica é K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. E isso vai ser dividido pelo tempo. E divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Então eu vou pegar o ΔT sobre 1 e vou multiplicar por 1 sobre ΔT. Isso só para justificar para ti porque o tempo continuou no denominador. Eu vou pegar essa fórmula e vou reescrever ela assim, ó. K vezes Q1 sobre D vezes Q2 sobre ΔT. K vezes Q sobre D é a ideia de potencial elétrica. Então eu posso substituir a primeira fórmula que eu circulei por V. E Q dividido por T é a definição de intensidade de corrente elétrica. E, portanto, esta é a fórmula da potência elétrica. Fiquem tranquilos porque o vestibular já nos brinda com ela no formulário, os vestibulares que fornecem formulário, logicamente. Teve um ano, por exemplo, que é o 10 que esqueceu de botar formulário. E não dá para anular o vestibular, né? Todo mundo caiu na mesma, todo mundo ficou sem formulário. Então um cara que tinha um pouquinho mais de habilidade com as fórmulas, né? Estava mais acostumado com as fórmulas, se deu bem. Caiu a definição de campo elétrico. Caiu a definição? E igual a F sobre Q? Show. Muito bem. Tu me falou da prova, eu baixei ela agora na hora do almoço, dei uma olhadinha. Ainda não resolvi nada. Mas uma coisa que eu percebi é que realmente muitas questões com a matéria do meio do ano em diante, eles fazem isso tipicamente na UDESC. Eu acho que para privilegiar o cara que já estudou ano passado, ou que está bem formado, né? E evitar que a galera que só fez até o meio do ano acabe passando, deixando lacunas na matéria ao longo do ano, né? Eu percebo isso no vestibular do meio do ano, eles botam muita matéria do final do ano. Acho para evitar que pessoas que ainda não tenham cursado o curso todo, né? Diminuir a chance dessas pessoas aprovarem. Ô galera, olha só. A definição de potência elétrica, ela pode ser alterada pela definição de resistência elétrica. Misturando essa fórmula com essa outra, eu digo que elas fazem amor e nascem dois filhotinhos, olha que bonito. Isola numa, substitui na outra, R vezes I ficaria... Obrigado, amigo. R vezes I ao quadrado. E uma outra possibilidade é isolar o V. Isolando V, aliás, isolando I, ficaria V sobre R.
Substituir no lugar do I V sobre R, V que multiplica V sobre R ficaria V ao quadrado sobre R. Essas são as três fórmulas clássicas de potência elétrica. Eu tenho percebido ultimamente que os vestibulares têm fornecido as três. Eu, se tivesse cacife para ser escritor de vestibular, eu forneceria essa aqui no máximo, né? Atrelado a essa. Porque eu acho que não é pedir muito para o aluno, né? De final de terceiro ano no vestibular, que isole numa, substitua na outra e apareça com duas outras fórmulas acessórias, né? Eu acho que não é pedir muito para o aluno. Né? E espero que todos vocês, né, tenham a competência algébrica de isolar numa, substituir na outra e aparecer os filhotinhos ali. Agora olha só, por que é importante tu ter essas três ferramentas para calcular a potência elétrica? Olha essa pegadinha clássica aqui, meus amigos. Eu vou lá e digo que tem um chuveiro com potência de 5.000 watts quando eu ligo numa rede elétrica de 200 volts. Aí eu vou lá e digo que levei esse meu aparelho de 5.000 watts para uma situação de tensão elétrica 100 volts e pergunto qual vai ser a nova potência. Se o aluno olha só por essa fórmula, já que o P aparenta ser diretamente proporcional ao V, dá vontade de dizer que se o V caiu pela metade, a potência cai pela metade, né? Mas é mentira. A corrente também cairá, né? Quando V se alterar, I também se alterará. E, portanto, a alteração do P não vai ser a mesma do V. Mas espera aí, o que é constante num aparelho elétrico? A resistência elétrica. Quer dizer que eu poderia usar esta fórmula para raciocinar. Já que o R é um valor constante, quando o V dobra, a potência quadruplica. Concorda comigo? Quando o V cai pela metade, a potência cai a quarta parte, que é o caso. Então metade de 5.000, 2.500, metade de 2.500, 1.250 watts. Só que eu não queria resolver assim mentalmente contigo, eu queria te provar fisicamente que eu estou falando a verdade. Então observe, já que P é V vezes I, a fórmula original, se a potência é 5.000 e a tensão é 200, tu facilmente calcula a corrente elétrica de 25 amperes. Se tu sabe o V e tu sabe o I, tu calcula o R com toda tranquilidade. Afinal, V igual a R vezes I. Se 100 dividido para 25 é 4, 200 dividido para 25 é 8. E se teu aparelho tem uma resistência ômica, um resistor ômico de 8 ohms, vai continuar 8 ohms, mesmo quando tu viajar para Curitiba. E aí, P igual a V vezes I, eu sei qual é a nova tensão, aproximadamente 100 volts, só que eu não sei o novo I. Só que aí eu faço V igual a R vezes I. Se o V é 100 e se o R é 8, eu calculo o novo I. Está multiplicando, passa dividindo. 50 quartos, 25 meios, 12,5 amperes. 12,5 amperes. Multiplicar por 100, toim, 1.250 watts. Confirmamos que a nossa ideia é verdadeira. Que se eu quiser saber o que acontece com a potência quando altera o V, eu devo olhar para essa fórmula, já que o R permanece. Se eu quiser saber o que acontece com o P quando eu altero o I, a fórmula de cima é ruim. O melhor é tu usar essa fórmula, P igual a R vezes I. Deixa eu ver se tu tá ligado. Deixa eu ver se tu tá ligado. Um resistor ômico tem a sua corrente elétrica triplicada. Quanto aumentará a potência desenvolvida? 9 vezes. É essa a ideia. Simples assim. Se tu olha para cá, né, pensa que se triplica, né? Mas é que se triplicou esse, é porque esse também triplicou. Por isso que acaba aumentando em 9 vezes a potência. Professor, Fala um por que pouquinho. 220 e 130? Ótima a tua pergunta. A pergunta é ótima. Por que não é 200 e 100, né? Na verdade, cara... Por que não é 200 e 220 e 220 a diferença das cidades para te não queimar teus aparelhos? Pois é. Vou tentar te explicar o porquê disso.
Primeiro, tá, cara? Dizer que a tomada tem 220 volts já é uma mentira para que a gente possa ter eletricistas trabalhando pra gente. Porque o cara que é eletricista, por mais que ele goste de uma matemáticazinha ou de outra, ele não gosta de círculo trigonométrico, de equações trigonométricas, de senoides, cossenoides e coisas desse tipo. Senão ele seria engenheiro, não seria eletricista. Então eu vou lá e faço umas contas muito doidas para fingir para ele, olha cara, qual é a tensão que deveria estar na tomada constante para dar o mesmo resultado que dá na prática. Aí os caras fazem um cálculo que chama tensão eficaz. E aí o valor da tensão eficaz de uma tomada aqui na nossa região dá 220 volts. 220 volts. Na verdade verdadeira, se eu fosse colocar um aparelho chamado osciloscópio na tomada e medir a tensão elétrica em volts com o passar do tempo, cara, o que nós vamos ver vai ser extremamente desagradável. A tensão elétrica na tomada vai de mais 310 a menos 310 volts 120 vezes por segundo. Quando tu engata um aparelho chamado osciloscópio na tomada, a tela dele começa a... Tu fica louco, que merda é essa? Tu pausa o aparelho, aí tu vê na tela pausada, tu vê isso, ó. Que daqui pra cá rolou 1/60 de segundo. Cara, a tomada é uma coisa doentia. A corrente elétrica nas tomadas, elas não fluem de um lado para o outro continuamente. Tu vê, né? Se eu digo para o eletricista que tem uma tensão de 220 volts, ele acaba acreditando que quando ele calcula a corrente elétrica no aparelho, dá uma corrente contínua, né? 5 amperes. E ele fica bem feliz. E é tudo mentira. Tudo mentira. Os matemáticos criaram uma matemática louca ali para iludir as pessoas que não gostam de matemática pesada. A corrente elétrica, na verdade, no aparelho que o eletricista instalou com o passar do tempo, é uma corrente elétrica tão doentia quanto a tensão que a originou. Muita gente, se souber disso, desiste da profissão, pelo amor de Deus, não. O que é isso? Como é que relaciona o valor eficaz com o valor máximo da tensão elétrica na rede elétrica? Isso é algo que eu só falaria mais no final do curso, mas para um comentário inicial vale a pena. A tensão eficaz é a tensão máxima dividida pela raiz de 2. A integral de uma função seno acaba dando raiz de 2 ali, multiplicar por raiz de 2. É uma coisa que não vale a pena a gente avançar no cálculo ali, porque eu teria muita dificuldade de explicar para vocês o raiz de 2 didaticamente ali, porque que aparece o raiz de 2 ali embaixo. E tu vê, o que eu decido quando eu vou fabricar então uma usina, não é a voltagem eficaz que vai atuar na tomada das pessoas. Eu decido, na verdade, qual é o valor máximo que eu quero na tomada das pessoas. E aí eu corrijo para um valor eficaz dividindo pela raiz de 2. Então, porque ocorre o efeito Faraday na usina, que a bobina induzindo uma corrente. Pois então, a corrente elétrica é alternada, ela é alternada porque toda energia elétrica produzida no mundo, ela é feita por um ímã que fica entrando e saindo de uma bobina cheia de fio enrolado, né? Certo? É por isso que a corrente é alternada. Mas tu vê, para a energia ter chegado na casa do indivíduo, eu gerei ela com 15 mil volts, depois eu transformei ela para 700 mil volts para não perder energia por efeito Joule na linha de transmissão. Depois eu faço ir para a indústria com 132 mil volts e também nas linhas de distribuição. Nas cidades eu faço ela ir para 13.800 volts ou 13.600 volts aproximadamente, para só depois chegar na casa do cara, né? Então eu decido, eu não decidi assim, eu quero 220, porque não é 220 exato, tem umas vírgulas. Eu decidi que na casa das pessoas tem que ir de mais 310 a menos 310 para morrer menos gente. Então tu vê, numa rede elétrica 110 volts, mata menos pessoas eletrocutadas por ano do que numa rede 220. Então, professor, por que é 220 aqui? Burrice. Burrice dos engenheiros envolvidos no dia da decisão. Se eles fossem mais
todos esses 50 Hz, não 60, porque o mundo todo é 50 Hz, nós do Biriquê, quem na 60 é mais legal. Isso dá uma merda fodida. Vai ter que comprar, exatamente, e outra, vai comprar energia do Paraguai, tem que instalar retificadores milionários para poder aproveitar a energia. Certo? Depois a gente vai discutir isso com mais calma. Então foi só uma palhinha pra gente ir. Na próxima a gente discute com mais calma isso. Parabéns pela colocação. Cara, eu vou resolver questões, talvez questões da UDESC, que vale a pena a gente começar a resolver para ir discutindo uma coisa ou outra. Mas vocês são os donos da aula. Não, mas eu tenho ela aqui se for o caso. Se tu quiser, eu leio ela pra ti. O senhor faz essa pra mim, quero discutir. Discuto contigo. Sem problema. Obrigado, pessoal. Não usem drogas, usem preservativos. Tragam dúvida na semana que vem. Valeu!